pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais uma entrevista aqui agora, muito especial, com a Nayara. A Nayara, ela é aluna de canto aqui da escola e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é essa prática musical. A gente vai falar um pouquinho dessa ideia de praticar música em relação ao nosso trabalho, né? Eu numa visão como músico, ela numa visão como psicóloga e coach, certo? Acertei as áreas? Acertou. Hoje em dia a gente, até uma amiga minha fala, não dá para ser mais uma coisa, né? A gente tem que ser várias coisas numa Exatamente, só, é. assim, né? Você fala assim, eu sou músico. Nossa, só músico? Mas não é mais aquela história, o que você trabalha? Não, você é músico? Não, sou empresário, sou professor, diretor, dá um monte de Exato, coisa, né? Não tem jeito. exato. E aí, Nayara, conta um pouquinho então para o pessoal, se apresenta aí, quem é você, o que você faz, um pouquinho sobre o que te fez querer fazer aula de canto. A Fica palavra lá. é sua. Obrigada. Primeiramente, obrigada, Diego, pelo convite. Fiquei super feliz e super bacana poder dividir um pouquinho da minha história, até da minha motivação para entrar na escola, né? Começar a fazer aula de canto depois de velha, né? Na verdade, sim, eu tenho 33 anos, né? Então, acho que às vezes não é um perfil muito comum, a gente fica né, um pouco receosa, com vergonha, nunca tinha feito aula de canto até então, né? Bom, como eu já falei, meu nome é Nayara Oliveira, né? Eu sou psicóloga formada pelo UFSCar, trabalho hoje com a demanda da área profissional, então com orientação de carreira, orientação profissional e com um coach de carreira também, né, para desenvolvimento de competências e habilidades profissionais também, voltado aí mais para essa área, né? Enfim, sou de São Carlos, né? Tive a sorte de estudar também aqui em São Carlos e cá estamos aqui na terrinha, né? Apaixonante terrinha são carlense, né? E a ideia de começar a fazer aula de canto é uma coisa que eu sempre tive vontade. Durante a escola, eu participei do coral da escola, assim. Era um coral grande, né? De vários alunos. Eu participei até a segunda, terceira série, mais ou menos. E desde então, assim, não tive mais muitos contatos, assim, com algum tipo de aula, assim, né? Sobre de canto, apesar que lá a gente mais treinava as músicas do que tinha técnica, né, enfim, porque era uma criançada só, né, que jeito que você vai, né, dominar tudo Trabalhar isso? todo mundo, né? Não, sem condições. Então, até para entrar, era mais a vontade de entrar do que se tinha que ser bom, sei lá, acho que Uhum. não tinha uma prova de se você canta bem ou não canta, tá? Tipo, você decorou a letra, tá aí, tá com vontade, bora lá, né? E durante a minha adolescência eu cantei um pouco, na igreja também, eu participava das missas e tudo mais, eu cantava e arranhava o violão um pouquinho, porque meu pai me deu um violão, eu fiz um mês de aula de violão no clube, na colônia de férias, assim, e aprendi as notas básicas, e aí na missa eu ia e aprendia mais ou menos com o pessoal, copia e cola, e cantava um pouco, mas sempre me senti muito bem cantando e sempre eu ouvia as músicas, assim, via as pessoas cantando, assistia isso e dentro de mim, assim, vinha um negocinho de, nossa, eu queria muito conseguir fazer isso, né? Não Desenvolver, né? igual, mas assim, queria cantar bem, assim, né? E o meu marido sempre me incentivou muito, ele gosta de tocar violão, ele sempre me incentiva muito a cantar. Eu gosto muito de cantar embaixo do chuveiro, assim, no banho, assim, gosto mesmo, me divirto, ouço música bem alta, assim. Então, eu sempre tive essa vontade. E aí, assim, a gente enrola, né? Eu acho que a gente, na vida, a gente vai enrolando, enrolando. Acho que até depois, até por isso a motivação de conversar também sobre né, os pontos que eu propus aí para você, né, Diego? Porque a gente vai crescendo, vai fazendo pós-graduação, faz especialização, faz um curso ali, trabalha lá, faz inglês, faz um monte de coisa. Eu canto nunca tinha Teve espaço. Um espaço. dia eu vou fazer canto, um dia eu vou fazer canto. Aí um dia, o que que aconteceu? Eu descobri um câncer na tireoide. E quando eu fui fazer a avaliação para cirurgia, né, meu cirurgião falou, o único risco que corre, né, da sua cirurgia é um dia você ficar rouca. Então você nunca vai ser uma cantora, mas como você já não canta, não tem problema. Ele falou aquilo brincando, e tem esse risco mesmo de você ficar Sim, com sim. rouquidão na voz, tal. Ele falou aquilo brincando, mas no fundo, assim, me doeu a Machucou. alma, assim, sabe? Tipo, ele mal sabia ele que ele, assim, mexeu com um negócio, assim, muito, muito profundo, assim, pra mim, né? Sim. E eu saí de lá e falei, cara, não acredito nisso. Eu enrolei a vida inteira e agora, né, tipo,
Aí eu falei, não, depois dessa cirurgia eu não vou enrolar mais, eu vou dar um jeito, eu vou fazer aula de canto. E aí deu tudo certo, né? Então, 2019 fiz a cirurgia, em 2020 tava lá já enchendo o saco do Diego lá, falando, não, vou me matricular, vou fazer aula de canto e decidido. Então, começamos no ano passado e tem sido uma experiência muito, mesmo com as dificuldades da pandemia, né, que veio e mudou ali, mas assim, muito prazeroso para mim, muito gostoso, evoluir assim, não imaginava, né? E acho que é isso que é legal, a gente não percebe o potencial que a gente tem dentro da gente mesmo, seja com a voz, ou seja com algum instrumento, né? E quando a gente começa a praticar, colocar isso, desperta N coisas assim na gente que a gente nem imagina, né? Falei demais. Você tocou em vários pontos aí que são interessantes quando a gente tenta explicar qual que é o porquê que é legal fazer aula de música, né? Porque, lógico, o primeiro impulso é aquele, eu quero aprender a tocar. Ou, no caso do canto, normalmente ninguém fala, eu quero aprender a cantar. Você já vem com algum histórico, né? De eu canto em algum lugar, eu fiz alguma coisa e tal. Mas tem sempre esse olhar mais técnico, né? Eu quero ficar bom no violão, quero ficar bom na voz e tudo mais. E a gente nota que é completamente explicado cientificamente tudo isso, que esse aprendizado técnico, ele é só uma pontinha do negócio. A gente desenvolve tanta coisa estudando música e a gente só se toca disso durante o processo. Eu costumo falar aqui para o pessoal, é um peixe difícil de vender. Aquela história de falar, olha, a aula de música vai melhorar sua autoestima, sua sociabilidade, suas questões cognitivas. Não é tão simples quando você mostra o resultado de uma pessoa cantando. A pessoa vai assistir uma pessoa cantando bem. Aí você vai querer cantar igual. Mas todo esse processo ele é muito legal, né, Ara? Porque ele faz parte, né? A gente que já está no meio a vida inteira aí, a gente nota isso e a gente nota isso nos alunos. E é muito engraçado porque hoje a gente nota que ver o sucesso de um aluno não é necessariamente ver que ele aprendeu a cantar bem ou que ele está tocando bem. É aquele aluno que a gente fala assim, meu Deus, isso faz muito bem para minha vida. Eu acho que esse é o resultado que a gente busca. E você pontuou muito bem isso em todas as situações que você passou com o canto, de saúde profissional. E achei muito legal, de verdade. E Né? entrando um pouco na tua área, Uhum. a gente fala muito sobre música e bem-estar, falando um pouco do lado psicológico, assim, questão de saúde mental e tudo mais. E pensando um pouco mais para o lado de coach, que eu sei que você trabalha com desenvolvimento de carreira, né? A gente ainda não sabe olhar para a música, o grande público assim, não sabe olhar para a música e falar, meu Deus, isso não é um curso de inglês que eu vou colocar no meu currículo e vai me abrir possibilidades. Mas a gente sabe o quanto isso pode melhorar, talvez na hora de você fazer a sua entrevista, na hora de você crescer no seu trabalho, de você ter essa sociabilidade e tudo mais, saber falar, saber se expor. E eu queria que você me falasse um pouquinho disso, assim, como uma pessoa que ajuda alguém a crescer na carreira, como você enxerga que a música poderia somar? Perfeito. Eu acho que é legal, Diego, e eu sempre comento seja com meus clientes ou com as pessoas com quem às vezes eu trabalho, a gente nunca pode equiparar uma coisa a outra, né? Então, a gente tem que entender que tudo vai ter seus prós e contras, vai desenvolver determinadas habilidades, situações. Então, você não vai comparar, é injusto você comparar um curso de inglês com um curso de música, Sim. né? Em que sentido que é injusto? Eles têm objetivos e demandas de desenvolvimento totalmente diferentes, sabe? A gente sabe que às vezes na vida a gente tem que fazer escolhas, mas o que eu até comento, assim, falo bastante, é que hoje em dia nós somos treinados muito tecnicamente, né? Então, esse desenvolvimento técnico, essas competências mais técnicas, e até no mercado de trabalho hoje a gente chama de hard skills, né? As competências que são dessa demanda mais técnica. A gente tem um acesso mais facilitado, já é meio enrustido dentro da gente desenvolver isso. Agora, habilidades, que nem você falou, socioemocionais, de relacionamento, de autoestima, que não é numa palestra que a gente vai desenvolver isso, não é num curso que a gente vai desenvolver isso, que é um desenvolvimento muito mais profundo e até difícil, né, de vender isso, porque ele não é palpável,
Então, hoje sim, em dia, a gente percebe que o quê? No mercado de trabalho, é essas habilidades que fazem a diferença, sim, né? Então, hoje em dia o mundo muda cada vez mais rápido, né? Então a gente sempre tem que estar estudando. Então a gente, tecnicamente, a gente já meio internalizou que a gente sempre vai estar ali se desenvolvendo, estudando, buscando. Agora, eu estou buscando me relacionar melhor, né? Eu estou buscando ir melhor numa entrevista, né? E aí, assim, o desenvolvimento da música como um todo, né? O que eu acho lindo da música é que você nunca é passivo na música. Você não fica sentado vendo alguém falar sobre aquilo, replicando o conhecimento. Você é atuante naquele papel, né? Então você constrói, você lida com as suas dificuldades, você supera as suas dificuldades. E o que eu acho muito bacana da escola, e até uma das coisas que eu procurei, é porque tinha os saraus, né, para se apresentar, e por mais que eu tenha vergonha, né, eu sei que é um desafio, e eu sei o quanto que, por exemplo, quando eu me apresentava no coral da escola, o quanto que isso foi importante para depois eu apresentar os seminários que eu fui fazendo, eu me sim, socializar com outras pessoas, eu assumir quem eu sou, não ter vergonha de me expor, ser reconhecida por me expor, né? Mesmo na dificuldade, mesmo não cantando perfeitamente, mesmo não fazendo a melhor apresentação, né? Então a gente percebe isso, né? O quanto de desenvoltura, de autoestima, de jogo de cintura a gente ganha e sair daquela formação só técnica em si, porque na escola a gente já tem isso às vezes até demais. E assim, é muito nítido numa criança, num nenezinho, o quanto que ele se desenvolve com a música, e a gente acha que é só para criança, sabe? A gente meio esquece assim, sabe? Ah, não, isso aí parece que vira coisa de criança. Quando é adolescente, corta a aula de música, corta essas coisas, sendo que exatamente, elas é. são tão importantes e tão inerentes para a gente, né? Quando da oitava série para o colegial eu perdi aula de artes e aula de música, para mim foi doído, né? Porque era uma construção muito maior de nós mesmos naquele momento, assim, né? Então, acho que isso que é importante. A gente nunca vai comparar o peso disso no currículo, mas é Sim, importante que a gente tenha consciência da abrangência de cada uma dessas coisas. E eu tinha um professor de inglês que ele aprendeu inglês por causa dos Beatles, né? Ele era tipo um legal. bitomaníaco assim, e ele gostava de fazer a gente aprender inglês com música, né? Então, muito que eu aprendi do inglês também foi ouvindo música. Toda aula tinha uma música para a gente traduzir, a gente cantava junto. Lógico que ele sempre dava preferência para o Beatles, mas assim, tinha várias músicas, a gente podia escolher, né? E isso foi assim, também foi uma parte que foi super bacana para mim. Eu tinha trauma de inglês, ele conseguiu destraumatizar o meu inglês. Então, assim, na hora que a gente pensa, a música ela é nosso dia a dia, ela está envolvida na nossa vida e acho que não dá para a gente colocar isso em segundo plano e Sim. olhar com, acho, com a real, acho que com a real importância que ela tem realmente para nossa vida ali. Acho que o ponto que a gente está chegando é que a música ela é uma ferramenta para muita coisa. Ela não é simplesmente essa história que a gente está falando de a gente tá numa geração ali de que tudo que você tem ali no seu currículo, por exemplo, se você colocar ali que você tem uma formação em inglês, a gente compara muito com o inglês porque a gente sabe que é uma coisa que muita gente procura e não necessariamente porque quer ou porque gosta, mas porque tem que fazer. E você coloca ali que você tem uma fluência em inglês, tem um curso tal, X, Y, não sei o quê, e aquilo parece que é palpável. E a música não. A música você não vai colocar no seu currículo para trabalhar numa grande empresa que você fez 8 anos de aula de violão. Você pode até pôr, mas não é isso que talvez some ali. Mas esses 8 anos de violão, 10 anos de canto, ou um ano que seja, ele vai servir como ferramenta para cada indivíduo, cada um ali vai trabalhar suas potencialidades e vai fazer uma diferença um pouco mais subjetiva. Não vai ser um negócio concreto. Olha, eu vou te contratar porque você fez aula de canto. Não, mas vai gerar um resultado ali. Nossa, você fala muito bem. Você sabe falar e tudo mais. E eu acho, Nayara, que tem um ponto muito legal que eu acho que como aluna de canto, talvez você possa até dizer um pouco mais para a gente. A gente trabalha com criatividade. E esse ponto que você tocou, de que a gente vai ficando mais velho, aí você começa a se preocupar com o vestibular, você deixa a música de lado, você deixa o teatro de lado. Por quê? Peraí, isso daí não vai somar agora. Muito pelo contrário. Só que a gente está trabalhando com uma. Quando a gente trabalha com arte, a gente trabalha com essa questão muito subjetiva e muito com a questão de criação. E é isso que você falou. Às vezes a gente
busca tanto técnico, uma formação técnica e ficar bom naquilo, e a gente deixa a criatividade de lado. Eu até tive uma conversa com um amigo meu um tempo atrás, ele é TI, e a gente estava conversando essa demanda que o mercado tem de TI, tá faltando gente, e ele comentou uma coisa muito legal comigo. Ele falou assim, TI é fácil você virar. Você faz um curso, você aprende a programar, o que está faltando é gente criativa. O que está faltando é gente que saiba aproveitar aquilo para criar coisas interessantes, beneficiar as pessoas. E eu acho que isso é muito o que talvez a nossa geração talvez está pagando um pouco, né? Hoje, falando como dono de escola de música, o nosso público ele é muito diferente do que eu via numa escola de música quando eu era adolescente. Na minha época, a escola de música era cheia de adolescentes tocando guitarra, baixo, bateria, formando bandinha, tocando. Hoje, a nossa maior procura é o adulto e ninguém falando assim, eu quero virar músico. Todo mundo tem um ponto. Quero aprender o violão porque eu tive isso na infância e deixei de lado, ou porque agora eu tenho tempo e eu quero ter uma atividade lúdica, ou eu quero aprender a cantar melhor para poder me expressar melhor no trabalho. Hoje a música ela é procurada um pouco mais com essa ideia, né? E as crianças, a procura de hoje das crianças, a gente nota muito que tem muito a questão do incentivo dos pais que tiveram isso. Porque hoje a gente não tem uma cultura muito influenciadora para fazer uma criança querer aprender a tocar um instrumento. A gente não tem. Então, a gente notou que o público mudou muito. A música, ela tem um pouco disso, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, ela deixou de ser uma procura muito técnica. Ela deixou de ser uma procura mesmo de qualidade de vida, de crescimento pessoal, de bem-estar. E isso é maravilhoso, porque, como eu explico para os alunos e para os pais, ninguém que está aqui ensinando música acordou no meio da tarde e falou, eu vou prestar faculdade de música porque eu quero ser professor de música e eu vou construir minha carreira nisso. Não, a gente teve o despertar para a música com a própria música. Ninguém entra numa faculdade de música só prestando vestibular. Você tem que ter um histórico ali de eu vivenciei a música, então eu sei o quanto isso é importante para mim, além do técnico. E isso é maravilhoso e é muito legal. E eu vejo em vários alunos, como eu vejo muito em você quando a gente conversa sobre essas questões, né? Do quanto isso te ajuda pessoalmente, na carreira e tudo mais. É muito legal. Eu acho que é um ponto muito interessante. A gente está podendo ter uma conversa que está saindo desse lado técnico, né? Não é falar assim, e aí, Nayara, sua afinação melhorou? Você está cantando quantas músicas? Não, não é isso, né? Exato, perfeito. E eu acho que passa por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, tentando linkar um pouco, né? Mas assim, já mais na sua área do que na minha mesmo. Essas questões hoje, o mercado pedindo currículo e pedindo questões técnicas, como isso é valorizado, como essa questão mais cognitiva, mais artística, mais de criação, ela é vista quando você vai apresentar uma proposta, por exemplo, vamos supor, eu vou mandar um currículo para trabalhar numa empresa e tudo mais. Como eu posso expor esse meu lado desenvolvido através da arte, por exemplo, para não ficar só num papel ali com currículo? Perfeito. Eu acho que essa questão, né, até os currículos de hoje, né, Diego, a gente fala muito de ter um resumo das qualificações profissionais. Você não vai ficar falando, eu sou maravilhoso, o melhor profissional do universo. Você vai justificar com as suas experiências, né? Eu sempre instruo muito bem, né, com quem eu trabalho isso. Você justifica, por meio das suas experiências, as habilidades que você desenvolveu, né? Então, lá, não necessariamente precisa estar aqui, no curso de inglês eu aprendi tal coisa. Isso aí vai estar descrito na formalidade ali do currículo, né? Mas nesse resumo você pode colocar, devido minhas experiências, né? Você pode incluir meu contato com arte, meu interesse por cultura, tenho tais e tais desenvolturas, né? Tais e tais habilidades, me reconheço como uma pessoa criativa, sou reconhecido como uma pessoa criativa, de fácil sociabilidade, que sabe se comunicar, se expressa de uma forma bem desenvolta, né? Então, com facilidade de lidar com diversos ambientes, jogo de cintura, porque eu acho que a música, ela traz isso, sim, pra gente, né? Você tá cantando e aí, de repente, você no meio do caminho se desafinou e você tem que dar a volta por cima,
assim, lá mesmo, assim, você vai, né? Você tá tocando violão e, opa, errou o acorde, continua, sabe? É a gente jogar ali, né? Então, não consigo cantar nesse tom, então eu vou brincar com o que eu posso, né? Com o que eu sei, vou improvisar, vou adaptar, vou superar meus limites. E isso vai trazendo tantas N outras habilidades para a gente, que é nisso que vai se transformando. Isso quando a gente fala de currículo, né? Sim, É lógico que para se candidatar, enfim, né, para alguma empresa, tem que ter ali o mínimo, né? Mas que nem você falou, se formar como TI é fácil, né? Hoje em dia a gente vê algumas áreas fácil, né? Acho que não vou ser injusto assim, mas tem cursos técnicos para fazer isso, né? sim, Você vai lá, se inscreve e estuda, né? Não seja, mas assim, falta a cereja, sabe? Falta a cereja da ponta do bolo, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança, que muitas vezes é isso, é permitir sentir algum sentimento, é saber expressar aquilo, não ser explosivo, saber lidar, saber entender, lidar com as diferenças, entender que cada um é bom numa determinada maneira, que é como tocar numa banda, né? Não tem o sim. cara que vai fazer tudo e vai salvar a banda sozinho, né? Então, numa escola, a mesma coisa. Então, a gente ter essas percepções. E o que é legal disso é que que também é algo fora do ambiente escolar, porque no ambiente escolar a gente acaba vivendo com pessoas muito parecidas com a gente, né? Elas Sim. já são diferentes em si, mas às vezes têm a mesma idade, têm o mesmo nível econômico, social, estão pensando as mesmas coisas. E quando a gente sai um pouco desse ambiente, né? Quando estava no presencial, né? Chegava lá na escola, né, Diego? Chegava uma pequenininha, aí uma pessoa mais Exatamente. velha, É. aí um com cavaco, um com baixo, um com não sei o quê. Você fala assim, gente, que pluralidade maravilhosa que E no tem fim isso, vai né? todo mundo pro mesmo palco, na mesma música, né? Exato, Que é super é. Nossa, é legal. ótimo. E aí você aprende a trabalhar de forma conjunta, aprende a trabalhar de forma em grupo, aprende a ver mais as coisas, né? O ambiente mais macro, né? E isso depois vai aparecendo na dinâmica, que vai aparecendo na entrevista, que vai aparecendo na empresa que você fica e não fica cada hora mudando de empresa para empresa, né? Vai Sim. aparecendo numa oportunidade de estágio, num networking que você vai criando com outras pessoas, né? Então, acho que às vezes a gente para de ser muito mercadológico, né? Então, não é nem negando, né? Novamente, não é Sim. nem negando o curso de inglês, mas também você não precisa ficar 15 anos fazendo aquele curso de inglês e só fazendo aquele curso, sabe? Acrescente com outras coisas, link com outras coisas, né? Às vezes dá um tempo do inglês, vai fazer uma música e se você quer, às vezes, ou precisa, né? Foca, às vezes, em música internacional, que aí já de alguma outra forma coloca essa habilidade em outros lugares também, porque senão, se só colocar o inglês também, só na aula de inglês, Você isso só está fazendo um não se fica. checklist ali para É, mostrar que estou cumprindo o que me pediram, né? Ou que o mercado exato. está me pedindo. Nara, então, para a gente encerrar, finalizar nosso bate-papo aqui, que foi muito legal. Eu gostei muito porque é muito interessante ver um profissional de outra área enxergar a música não só é meu hobby, é minha atividade terapêutica, enxergar com outros olhos mesmo. Olha, a música é importante para isso, tanto na minha vida ou para os profissionais, ou para os meus clientes, né, que eu atendo aqui na minha área, eu sei que é importante para isso, tudo mais. Essa visão além técnica da música, né, de tocar ou só fazer arte, mas tudo que ela engloba. Então, pedir para você deixar algum recadinho ou a gente comentar sobre o que você diria para dois perfis de pessoa que a gente tem bastante assim, aquela pessoa que fala assim, nossa, adoraria praticar música, mas não é para mim, não tenho talento, não nasci com dom, acho que eu não vou conseguir. E em contrapartida, para aquela pessoa que nunca cogitou fazer aula de música e nunca imaginou que a música poderá ter um papel importante na construção dela como indivíduo ou como profissional. O que você falaria para essas pessoas? Qual que é a frase mágica? Eu acho que mas a gente sempre tem um pouco disso de, eu não nasci para isso, né? E isso por si só já é limitante. A gente tem que entender que a gente tem habilidades, né? Interesses e habilidades. Então, eu não levo jeito, mas você já tentou fazer, né? E se você tentou, você persistiu, porque uma habilidade, ela não se desenvolve do zero. Ninguém nasceu
sabendo dirigir carro. Todo mundo fez autoescola, apanhou, levou umas multas, bateu o carro aí, né? E estamos aí, sobrevivendo, né? Mas acho que é isso, é a gente entender que é uma habilidade que traz um despertar, que às vezes que é uma coisa que se não foi, por exemplo, você pode falar, mas você participou de coral quando era criança, mas isso me foi instigado, isso me foi oferecido, essa oportunidade. E com isso eu desenvolvi algumas coisas, né? Então, é habilidade, é você fazer, é treinar, conhecer, repetir, errar, acertar. Treinar, conhecer, repetir, acertar e assim vai, né? Então, não deixe que esse tipo de pensamento limite você entrar em contato com a música, né? E para as pessoas que pensam, né, em fazer, eu não sei, vai me trazer, mas conversando sobre isso agora, acho que seria legal. Gente, assim, nada como sentir. A gente às vezes tem muito medo de se arriscar, de experimentar. A gente não precisa gostar de tudo, né? Mas assim, se permite experimentar. Eu acho que isso é o ponto mais importante, né? Então, é a mesma coisa. Eu lembro a minha irmã, ela fazia atividade física, ela fazia musculação, e ela não gostava. Ela, eu odeio atividade física. Eu falei, não, você não gosta de musculação, você pode buscar outra coisa, né? Então, às vezes você gosta das aulas de música, né? Vou tentar canto, e você não gosta. Experimente outra coisa, experimente entrar em contato com outro instrumento, permita-se, né? Acho que nesse momento, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente vai, que nem você falou, com aquela convicção, querendo ser músico, vou sair daqui o melhor guitarrista. E as coisas, elas não são tão diretivas assim na nossa vida, elas não são tão mandatórias. Permita-se experimentar, né? Então, vou um dia experimentar isso, outro dia experimentar aquilo, experimentar um outro instrumento, e vá se encontrando nesse sentido, né? Eu acho que às vezes a gente quer tanto acertar e que a gente acaba A gente perdendo a se sabota, oportunidade né? de entrar em contato com outras coisas, porque parece que tudo que a gente tem que fazer já tem que ser aquilo que é certo, e não Isso. necessariamente vai ser, né? Então, É. acho que se permitir é muito, muito rico, assim. Tem uma palavra que a gente usa muito aqui na escola, que é vivenciar. Eu não vou falar de inglês para os professores de inglês para não brigarem mais comigo, mas, por exemplo, você vai fazer um curso de informática, ou não, nem precisa ser um curso, mas a própria faculdade traz isso para a gente, né? Olha, você vai fazer 4 anos de faculdade e vai sair pronto. E isso é uma ilusão absurda, né, que a gente tem no mercado, assim. Sim. A música ela não é e não pode ser assim. Se eu te falar assim, você vai fazer um curso de música em 4 anos e vai sair daqui o melhor cantor, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você fique muito bom com um ano de curso, pode ser que você estude música a vida inteira. Então, tirar essa objetividade de pontual ali, estou formado em música, isso não existe. Mas eu pratico música, eu vivencio a música. Pode ser um ano de canto, que nem você falou, pode ser 5 de violão, agora vou fazer saxofone, mas agregar isso para tirar até um pouco desse peso que a gente tem na vida, né? De ter Uhum. concretude em tudo ali, preciso objetivar o negócio. E não é sempre assim, né? Demais, demais, concreto Nayara, demais. para a gente fechar, fala um pouquinho então do que você está fazendo, divulga um pouco sobre o trabalho para o pessoal te conhecer, como que eles podem te encontrar, o que você oferece para o pessoal que busca esse tipo de crescimento. Legal, bacana. Não, nem esperava falar isso. Porque eu tô falando tanto de mim, assim, no canto em si, que eu até esqueço esse meu outro lado, né? Aí Bom, é um resultado do processo musical. sim, sim, porque a gente não se define, e eu acho isso muito legal, a gente não se define mais só pelo nosso trabalho, mas por quem Sim, a gente é. Então, eu sou a Nayara, eu gosto de fazer aula de canto, eu tenho diversos interesses e, né, sou psicóloga, trabalho com sim. orientação profissional, orientação de carreira. Então, isso são vários papéis da minha vida. Isso é muito rico, né, para a nossa construção como ser humano como um todo. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, nas diversas redes sociais aí, é A gente vai colocar aqui na descrição todos esses legal. links. Construa sua jornada, né? A ideia é da gente construir uma jornada profissional com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais realização e satisfação. Trabalho com orientação profissional para jovens, seja para faculdade ou orientação profissional
para adultos, né? Que hoje em dia a gente tem repensado cada vez mais a nossa vida profissional, né? O diâmetro que ela tem tomado na nossa vida, e com tantas demandas novas de mercado, muitas pessoas vêm repensando, e opa, é isso mesmo que eu quero, fazer alguma mudança, então trabalho nessas escolhas e reescolhas e apoiando essas transições de carreira, né, quando elas acontecem, quando elas existem também. Sou meio suspeita para falar essa área, porque eu sou apaixonada, então, muito bom. Maravilha. Então, Nayara, brigadão por ter topado participar desse bate-papo. Espero que todo mundo que assistiu tenha gostado. Divulguem para os amigos de vocês. Acho que foi um assunto interessante, né? Falar da música, qual papel ela pode ter na nossa vida como ser humano, como indivíduo e como profissional, né? Nayara, brigadão. As portas estão abertas. Saudade de ouvir você cantando na aula aqui, porque a gente está à distância há 1 ano e meio, né? Verdade. Mas logo, logo tá todo mundo junto, vacinado, cantando no palco. Muito bom. Obrigada mesmo, viu, Diego? Obrigada a todo mundo que assistiu aí também. Fico à disposição. Valeu, gente. Um abraço, então, e até os próximos vídeos.